Olá, pessoal. Bom dia. Como vão vocês? Tudo bem? Hoje nós temos uma história muito interessante para aprender sobre Jesus. E o nome da nossa história é sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Você gosta de ser receptivo com alguém? Como é que você recebe a um amigo, a um parente, a um conhecido, a um vizinho? Nossa imagem fala muito, né? Mas antes de começar com a nossa história, nós vamos ensinar o nosso versículo que está baseado em João 3,15, que diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é perecer? Você pode talvez perguntar, perecer é morrer. Como é isso, tia Zilda? Não vai morrer? Quem crê em Jesus não morre? Não, não morre. Sabe por quê? Nós passamos desta vida para outra vida eterna com Cristo e é daí que a gente começa a viver uma vida melhor do que a vida aqui na terra. Não é bom isso? É muito maravilhoso. E se a palavra de Deus diz, isso é verdade. E ele fala que aquele que nele crê não perece, mas tem uma vida eterna. Isso significa vida para sempre com Cristo. Onde no céu não vai haver dor, nem tristeza, nem enfermidade, nem problemas financeiros, nem contenda, nem briga, ou coisa boa. É muito maravilhoso isso, não é? Desculpa. Então, aprenda esses versículos, é muito bom que você decore, porque quando a gente tem na nossa mente, ele nos ajuda em muitas situações. Mais uma vez, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o nosso corinho de hoje diz que Cristo deu a sua vida pelas ovelhas. Por suas ovelhas morreu. Nós somos as ovelhas, ele é o nosso pastor. Por elas a vida deu. O meu bom pastor me tem tanto amor, que por mim sua vida ele deu. Por suas ovelhas morreu, por elas a vida deu. O meu bom pastor me tem tanto amor que por mim sua vida ele deu. Por suas ovelhas morreu, por elas a vida deu. O meu bom pastor me tem tanto amor que por mim sua vida ele deu. Amém? A nossa história de hoje está baseado em Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a versículo 11. Conta-se sobre Jesus, quando ele foi a Jerusalém. E como é que as pessoas receberam a Jesus? Jesus ia para Jerusalém, mas antes dele chegar lá, ele pediu que 2 dos seus discípulos fossem a Jerusalém. E lá em Jerusalém, eles iam encontrar um jumentinho amarrado e que eles desamarrassem esse jumento e trouxessem para ele. Mas Jesus não invade nada nosso, não. Ele sabia que aquele jumento tinha dono. E ele, educado, né? Ele manda que fale com o dono do jumento. Ele diz, olha, quando você chegar lá, você vai encontrar com o dono do jumentinho. E você vai pedir o jumentinho a ele emprestado para mim.
Escuta bem como é que está escrito aqui assim. Diz, e quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. E enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister e logo os enviará. Jesus queria o jumento emprestado. E realmente, como Jesus é onisciente, Jesus, ele está aqui, ele está aí com você. Ele está em todo lugar. Ele vê todas as coisas. Ele sabia que quando aqueles discípulos chegassem naquela cidade para pegar o jumentinho, o dono apareceria. Por isso que ele preveniu e disse, fala para ele que eu preciso do jumento emprestado. Poxa, até um jumento não foi de Jesus. Jesus não tinha nada aqui nessa terra. Até o jumento foi emprestado. A cruz foi emprestada. O túmulo foi emprestado. Mas tem uma coisa que ele não quer emprestado. Ele quer totalmente. É o nosso coração. E quando eles chegaram naquele local, chegou o dono. Quando eles chegaram naquela aldeia, eles viram o jumentinho ali. E quando eles iam pegar o jumento, podemos imaginar que o dono disse, opa, o que é que vocês estão fazendo aí? E ele conta, Jesus nos mandou falar com o Senhor e dizer que ele precisa do seu jumento emprestado. Ora, e está aqui escrito, versículo 4 diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, manso e assentado sobre uma jumenta. Mas para isso, para usar a jumenta, ele precisava pedir a jumenta, porque nada dessa terra era dele. E naquele momento, quando aquele dono do jumento soube que era para Jesus, ele não hesitou. Com certeza, ele deixou os discípulos levarem o jumento que Jesus precisava. E aí, eles levaram aquele jumento para Jesus. E Jesus, ao se aproximar da cidade, foi tremendo a grande recepção que fizeram para Jesus. As pessoas colocavam suas roupas pelo chão, colocavam palmeiras pelo chão, folhas e palmas pelo chão, preparando o caminho para Jesus passar. E uns ficavam felizes porque Jesus estava passando por ali, mas outros não se agradaram dessa recepção. Uns gritavam felizes e gritavam, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Sim, felizes da vida, eles gritavam, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Outros criticavam. Jesus sabia que isso ia acontecer com ele. E quando ele entra em Jerusalém, naquela cidade, ele tinha planos de estar ali naquela cidade de Jerusalém. Havia sempre aquelas pessoas que criticavam de Jesus, que observava Jesus, que zombava de Jesus, como ainda hoje. Ainda hoje há pessoas que zombam, que criticam da palavra de Deus, que criticam de Jesus, mas a gente sabe muito bem que o nosso Jesus, ele veio com um grande propósito,
A profecia foi cumprida. Deus usou os profetas para falar naquele tempo. Hoje ele nos fala através de Jesus Cristo, através do seu Filho Jesus. E ele também fala, né? Os discípulos, eles foram obedientes, eles fizeram o que Jesus mandou eles fazerem. Nós também devemos ser obedientes à voz do nosso Mestre. Sua palavra é a fonte de ensinamento que nos guia e nos orienta o caminho que nós devemos seguir. Há uma consequência para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Filhos, obedeçam aos seus pais, agradem a Deus. Há uma recompensa da obediência a Deus. Nunca será frustrado se você obedecer a Deus. Nunca. Tudo que vem de Deus é bom. No versículo 7 e 9, diz que eles ajudaram a Jesus a montar no jumento. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Você gosta de ajudar? Você gosta de servir a outras pessoas? Ou você às vezes faz forçado para fazer boas obras achando que vai levar para o céu? Qual a intenção do seu coração de ajudar as pessoas? Com interesses? Ou porque você ama servir as pessoas? Porque quem ama a Deus, ama servir e sem esperar recompensas, não é? Então aquela multidão honrava a Jesus, estendendo as suas vestes. Nós temos que honrar o Filho de Deus. Realmente nós podemos gritar e dizer: Hosana, Hosana nas alturas. Como os anjos cantaram quando Jesus também veio. Hosana nas maiores alturas. Paz na terra, boa vontade para com os homens. E essa paz ainda reina aqui na terra, no coração daqueles que ouvem e que recebem a Jesus. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. No versículo 10 a 11 diz assim, que a cidade ficou em alvoroço, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Havia muitos curiosos ali, né? O alvoroço foi tão grande e começou a chamar a atenção de todo mundo, e as pessoas começaram a chegar ali naquela cidade. Vieram os sacerdotes, escribas, fariseus, e eles começaram a gritar e dizer para Jesus: manda esse povo calar. Como se dissesse: está interrompendo. Jesus diz para eles: se eles calarem, as pedras clamarão. Sim, nós que temos a Jesus, nós não podemos calar. Nós temos que continuar falando e falando, clamando o nome do Senhor para salvar vidas, clamando por Jesus, porque tem muitas vidas no desespero aí, da enfermidade, das drogas, da prostituição, da imoralidade, da pedofilia, e prejudicando muitas vidas e muitas famílias. Então, por que não clamar para que essas vidas sejam saradas, para que essas vidas sejam sanadas, para que essas vidas conheçam a Jesus? É muito importante, porque sempre vai haver pessoas que ficam incomodados quando escutam o nome de Jesus. Quando escuta sobre as coisas de Jesus, incomoda quando ouve. Quando fala de Jesus, às vezes incomoda certas pessoas. Quando ouve um louvor ou uma pregação, incomoda. Tudo que tem a ver com a espiritualidade de Jesus incomoda algumas pessoas, né? Por isso que nós temos que continuar clamando para que as pessoas possam encontrar o caminho da verdade. Às vezes as pessoas se inquietam, se enojam, desprezam, rejeitam, não acreditam, zombam. E nós temos que ter misericórdia. Isso indica que você ainda não é verdadeiramente, você ainda não teve verdadeiramente um encontro com Jesus, se você tal coisa comete.
Você tem a verdadeira paz no seu coração? Você realmente conhece quem é Jesus? Há aqueles que criticam e zombam porque não conhecem a verdadeira palavra de Deus. O que ela pode trazer para a sua vida, como ela pode mudar a sua vida, né? Existem muitos conhecedores da palavra de Deus, muitos que vêm com interesses, né? Existem admiradores e até amigos do Evangelho e verdadeiros cristãos que foram cristãos e desprezaram a palavra de Deus, desprezaram a igreja, desprezaram a casa de Deus, desprezaram de ler a palavra. Não tem mais, parece que não tem mais sentido na sua vida o ser cristão. Talvez você foi decepcionado na sua criação, talvez você foi decepcionado com um pastor, ou com a igreja, ou com um irmão, ou com um grande líder evangélico ou religioso. E você tem essa imagem achando que Jesus é assim. Não, Jesus não é assim. Temos que lembrar que nós vivemos com pessoas humanas, pessoas fracas, pessoas falhas, pessoas que erram. Porque nós cristãos, nós não somos perfeitos, nós falhamos. Nós buscamos viver o caminho de santidade, mas nós sabemos que sempre erramos e temos que ter essa consciência do nosso erro, pedir perdão, levantar e continuar seguindo em frente, até o dia que o Senhor nos leve. Então, eu pergunto, quem é você? Onde você se encaixa nessas pessoas? Porque o verdadeiro cristão, ele segue a Cristo e não a religião. Pois religião não salva e não leva ninguém para o céu. Jesus falou em João 3,16. Abra sua Bíblia e leia. Ele disse, João 14,6. João 14,6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Ele não disse um caminho ou um dos caminhos. Eu sou o caminho. Quando se refere a o caminho, significa que é o único, né? Então, ele é o caminho que nos leva ao céu. Não adianta através de outras coisas. Então, quem você ama de verdade? Porque quem ama Jesus de verdade, ele pode ser desprezado por família, por amigos, por sociedade, mas há algo que nos leva a falar desse evangelho e continuar clamando por vidas para conhecer a Jesus. O amor de Cristo para nós, ele é tão grande. Quando passamos a sentir esse amor em nós e por nós, nós temos esse amor que nos constrange de tal maneira, nós queremos fazer com que outros venham conhecer esse amor de Cristo. E por isso que nós temos que continuar a ensinar e pregar e mostrar aos outros, a fim de que possam sentir o mesmo que nós temos. É maravilhoso seguir a Jesus. O mais importante ainda é essa garantia de que os que morrem em Cristo têm uma outra vida melhor do que essa. Deixa de sofrer essa vida aqui na terra e vai viver uma vida com Cristo no céu. Então é diferente, porque o mais importante dessa garantia é saber que há uma realidade a ser vivida e ela se começa a ser vivida aqui na terra. Independente de tudo que a gente passa, a gente sabe que a paz está no nosso coração. A alegria, que há alguém que resolve os nossos problemas, que nos ajuda, que nos carrega no colo quando a gente não pode mais, que nos cura, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos anima, porque há uma esperança de um dia melhor, de uma vida melhor na eternidade. Então, decida hoje seguir a Jesus Cristo. Ele mudará a sua história. Que tipo de recepção você faz para Jesus? Quem é Jesus para você? Como é que você vê Jesus? Por amor a nós, Jesus teve tudo emprestado. O jumento foi emprestado, a cruz foi emprestada, como eu falei,
O túmulo foi emprestado. Mas Ele não quer o nosso coração emprestado. Não, não, não. Ele quer de verdade fazer moradia no nosso coração. E quando a gente conhece Ele de verdade, não tem nada que nos queira fazer tirar, fazer rejeitá-lo ou deixar para lá. É algo que nos completa. Há um vazio no nosso coração que ele só pode ser preenchido com Cristo. E este vazio que muitas pessoas estão vivendo hoje, com medo, com angústias, no álcool para esquecer os problemas, nas drogas para esquecer os problemas, por causa das frustrações com o marido, frustrações com o namorado, frustrações com os pais, frustrações com vizinhos, com todas as pessoas muitas vezes, né? Então, olha, saiba que a gente está nesse mundo e a gente convive com pessoas que são falhas. Você falha e eu falho, você erra e eu erro. Mas quando nós temos Jesus, nós sabemos que há uma diferença aí. Que quando a gente falha e erra, o Espírito Santo de Deus que está em nós nos conscientiza do nosso erro e de que nós precisamos mudar e nos sarar. E através disso, temos paz e perdão no coração, porque sabemos que quando perdoamos, Jesus nos aceita de novo. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai celestial, obrigada pela Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigada porque ela nos ensina o caminho que nos leva ao céu, que nós nos decidimos quando estamos aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abra os olhos daqueles que estão cegos, daqueles que têm boa intenção em seguir uma religião, mas que ainda sentem vazios por não obedecer totalmente a tua palavra, porque seguir a Cristo é simplesmente ouvir a tua voz e saber que tua morte na cruz já levou tudo por nós, que nós não temos que nos sacrificar com nada, simplesmente dar o nosso coração, ter um tempo para te conhecer e conhecendo a ti mais e mais, vamos te amar, nossa vida muda, sentimos paz, alegria, confiança de que há um Deus que nos cuida, que nos transforma, que muda a nossa história, que nos faz feliz, que nos exorta, nos corrige, nos anima e nos ama como nós somos. Senhor, assim como tu entraste em Jerusalém, fosse bem aceito por alguns e por outros não. Na minha vida, na minha casa, no meu coração, tu és bem aceito. Sê tu bem-vindo a morar sempre, sempre, sempre na minha vida. Tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Pense, quem é Jesus para você? Deixe Ele entrar na sua vida. Deixe Ele entrar na sua casa. Deixe Ele fazer moradia. Porque o que vem dele é bom, perfeito e agradável. Um abraço, tudo de bom para você. Tchau.